Olá, começando mais um Bernô Entrevista aqui nos estúdios da TV Bernô, afiliada da TV ABCD. Hoje vamos falar bastante sobre o direito das mulheres, né? E hoje nós estamos recebendo uma convidada aqui que ela é pré-candidata a vereadora de São Bernardo. São Bernardo que faz tempo que não tem uma representante na Câmara de São Bernardo. E estamos recebendo a Ana Anice, pré-candidata pelo PT e dos sindicatos metalúrgicos, também tem um apoio muito grande dos sindicatos. Boa tarde, bom dia ainda, né? A gente não almoçou ainda, né, Ana Anice? É verdade. Bom dia, Renan. Quero cumprimentar também os telespectadores da TV Bernô e vamos aqui para mais um Bernô Entrevista. Ana Anice, vamos começar então de tudo isso que está acontecendo, que está envolvendo o PT no cenário nacional. O que você tem sentido no cenário municipal? Tem afetado, a conjuntura nacional tem afetado a conjuntura municipal? É bom, não tem como tudo isso que está acontecendo no Brasil não chegar aqui na nossa cidade. É claro que a cidade de São Bernardo, de 2008 para cá, ela passou por uma transformação, ela está passando por uma transformação muito grande, né? Então, teve muitos investimentos aqui na área da saúde, na área da educação, nas vias públicas, transportes. Então, aqui na cidade, o prefeito Luiz Marinho, ele tem trabalhado muito, tem descentralizado os serviços públicos, os equipamentos públicos, tem levado para as comunidades, para as regiões mais afastadas, como o Hospital de Clínicas, que é um hospital de ponta, né, que, digamos, de atendimento, de tecnologia. Hoje é um hospital que foi construído na região do Alvarenga, que é uma região mais afastada, que é a região das comunidades. Foi também inaugurada uma policlínica, reforma das UBSs, né? Lá está fazendo o corredor, ampliação da estrada dos Alvarengas, assim como nas outras regiões da nossa cidade foram feitas muitas obras foram feitas e estão sendo construídas. O prefeito que teve a ousadia de enfrentar aqui e fazer o drenar, para acabar com a enchente aqui da nossa cidade. Quantas vezes a gente sai de férias aí entre dezembro e janeiro e depois a gente vê pela televisão, a gente via, né, pela televisão a nossa cidade embaixo de água. Agora, esse ano, mesmo ainda, as obras não foram concluídas ainda, mas a cidade já não teve as enchentes que tiveram nos anos anteriores. Então, a cidade aqui, por mais que a gente tenha esse cenário nacional complicado de golpe à democracia, um ataque aí aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e um ataque à democracia, aqui na cidade eu acredito que o nosso prefeito Luiz Marinho tem muitas possibilidades, né, tem de tudo para fazer o seu sucessor, porque tem muito trabalho aqui na nossa cidade, muito trabalho. Foram feitas aqui obras que a cidade está projetada aí para mais 50 anos, que não foram feitos em mandatos anteriores e no governo do Marinho foram feitos. Está para inaugurar 8 creches aqui na nossa cidade, região do Represa, do Ferrazópolis. Saindo da região central. Está saindo, está descentralizando, está saindo da região central e está indo para a comunidade onde está a maioria da população. A maioria da população de São Bernardo não mora no centro, a maioria da população mora nas comunidades, nos bairros mais afastados, Vila São Pedro, Grande Alvarenga, E como que você está sendo Silvina. recebida? Como você está sendo recebida, assim? Porque muita gente aproveita dessa região central, né, para fazer campanha, para falar, até os projetos mesmos focam na região central, né, que aparece mais. E como você está vendo isso nas comunidades, longe da região central de São Bernardo? É claro, Renan, que hoje a política, né, criou um sentimento antipolítica na nossa sociedade. Mas a população da nossa cidade tem acompanhado também o que tem sido feito aqui na nossa cidade, né? Tudo isso que eu relatei aqui. E pelo fato, é claro que as pessoas questionam, que as pessoas querem saber, né, que acabam colocando todos os políticos e todas as políticas as pessoas do ramo da política, né, na atuação, às vezes querem comparar, mas não dá para comparar, as pessoas são diferentes, têm atuação diferente. Não é porque um errou dentro de um partido que todos erram, né? Mas eu acho que pelo fato também do nosso prefeito, Luiz Marinho, junto com o seu secretário, o nosso secretário Tarcísio Séculi, que vem fazendo uma boa gestão na cidade,
tem tido esse programa para a cidade, esses projetos para a cidade, e o fato também, é a primeira candidatura minha, né, a primeira vez pré-candidata, né, na verdade, a primeira vez que o meu nome está sendo colocado, então a gente acaba tendo um acolhimento melhor, mas a gente não pode deixar de citar que, claro, que também tem os questionamentos da população em relação à política nacional, aos partidos políticos do momento que a gente está vivendo. Até uma coisa que aconteceu ontem, que foi a questão do José de Abreu no programa do Faustão, né? Sim. Ele relatou sobre um preconceito que ele teve num restaurante por apoiar o PT. O Gregório sofreu esse preconceito e tem sofrido nas redes sociais. Você, Ananice, você sofreu algum preconceito pela sua posição? Porque você é uma pessoa que defende, né? Você tem uma posição definida e você defende o Partido dos Trabalhadores e defende sua posição. Você tem sofrido preconceito com isso? Olha, a gente acaba, como o José de Abreu falou ontem no programa do Faustão, né? A gente acaba sendo apontada como as outras pessoas são, por defender a democracia, por defender os direitos dos trabalhadores, por ser do Partido dos Trabalhadores, mas eu gostaria de relatar um fato aqui que ocorreu, não comigo diretamente, mas com a cantora e compositora aqui da nossa cidade, a rapper Isalu, que no dia 4 agora de abril, no ato pela democracia em frente ao Sindicato Metalúrgico, ela foi voluntariamente participar do ato, e ela é negra, é rapper, tem uma deficiência, ela tem uma perna mecânica. Depois ela sofreu preconceito, ela sofreu ataques nas redes sociais por estar lá participando do ato pela democracia. Então ela sofreu preconceito racial e sofreu preconceito por ter uma deficiência física. Isso tem acontecido com você nas redes sociais também? Não tenho sentido muito, né? Mas eu já recebi algumas críticas assim, nas redes sociais. Pessoas que estão lá, são seguidoras no Facebook, então as pessoas vão lá e escrevem, querendo colocar todo mundo, digamos, como se fosse farinha do mesmo saco, e isso não é verdade. Eu tenho sofrido, sim. Há uma intolerância política muito grande hoje, porque, assim, não só com o PT, mas com todos os partidos, mas hoje em dia, muito com o PT acontece, você é do PT, então não quero nem saber o que você pensa, né? E isso acaba não trazendo novas ideias, né? Por que você... Então, vamos questionar, por que você defende o PT, por que você entrou para a política, né? Então, há uma intolerância política muito grande hoje, né? Agora, por que você entrou para a política, Analice? Qual que foi Você defende muito o direito das mulheres, né? Por que você resolveu entrar para a política e qual a bandeira que você defende? Renan, eu sou trabalhadora metalúrgica, eu trabalho na Panex desde 93. Quando eu entrei lá, foi um período que a gente estava... foi um período da abertura de mercado, da entrada de produtos internacionais para dentro do mercado brasileiro. Foi um período que a gente chama de neoliberalismo, né, onde deixa as empresas agir da forma que elas querem, sem ter intervenção do Estado. E nesse período houve uma reestruturação produtiva muito grande nas indústrias metalúrgicas, nas indústrias em geral aqui no nosso país, nas indústrias metalúrgicas. E foi nesse período que eu ingressei no mercado de trabalho, no ramo metalúrgico aqui da nossa cidade. E nesse período teve muitas greves lá, até mesmo porque o patrão não recebia o sindicato para conversar, para negociar. Então, por isso, naquela época, primeiro tinha que parar para depois negociar. Hoje não, já mudou, hoje tem negociações constantes, mas antes não. E a partir do movimento sindical, que eu passei a me formar politicamente, entender a necessidade que tinha da participação dos trabalhadores nesse processo de transformação da sociedade, e de entender que o sindicato tem um certo limite, né? O sindicato, ele atua, ele propõe, mas o sindicato, ele não faz leis, né? As leis, elas são construídas nas câmaras, né? Na Câmara Municipal, na Câmara Federal, no Senado Federal. E se realmente a gente quer uma transformação da sociedade, de política de inclusão para as mulheres, para a juventude, de cultura, esporte, e principalmente para as mulheres negras, que são duplamente discriminadas na nossa sociedade,
nós, trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem que participar do processo político, sim, para poder lá fazer essa transformação, fazer o debate, propor, e principalmente aqui na nossa cidade de São Bernardo, ajudar o próximo prefeito que vai suceder o Luiz Marinho a continuar com a transformação que a nossa cidade vem passando pelos últimos 7 anos, 8 anos. O TSE divulgou um comercial muito legal sobre as mulheres na política, né? Então, até parabéns para quem fez esse comercial, que eu achei um comercial muito legal. E em São Bernardo, na Câmara de São Bernardo, faz muito tempo, se eu não me engano, desde 2000, que não há uma mulher na Câmara de São Bernardo. Por que você acha que o eleitorado, ainda tanto tempo sem eleger uma mulher? Eu fiz questão de fazer uma pesquisa. Eu entrei no site da Câmara aqui, da nossa cidade, e pesquisei. A primeira legislatura aqui da cidade foi em 48. Em 48 entrou a Tereza Delta. Após a Tereza Delta, naquele período, eram 13 cadeiras, entrou uma mulher. De lá para cá foram aumentando o número de cadeiras, né? E até chegar na última eleição, que aumentou de 21 cadeiras para 28 cadeiras. Após a eleição da Tereza Delta, só foram eleitas diretamente mais 5 mulheres, né? Com elas 6 mulheres. E mais 3 ocuparam a cadeira porque entraram como suplentes. Então, no total, tiveram 9 mulheres que ocuparam a cadeira aqui na Câmara, para um universo de quase 300 homens. Eu fiz questão de fazer a continha e tudo. Ou seja, em 64 anos, nós tivemos em torno de 3% da participação das mulheres aqui. Não é porque as mulheres não participam da política, que as mulheres não gostam da política. É claro que para as mulheres participarem é mais difícil devido à dupla, tripla jornada. Mas as mulheres sempre estiveram aqui participando, aqui tem um movimento de mulheres organizado há muitos anos na nossa cidade, a gente tem fórum de mulheres. As mulheres participaram das grandes greves, as mulheres aqui na cidade participaram na luta pela redemocratização do nosso país. Então, as mulheres participam, só que há uma resistência, não há apoio suficiente para eleger as mulheres. Por isso que até hoje não chegou no número de mulheres na Câmara aqui representativo. Na verdade, hoje não tem nenhuma. Na última eleição não elegeu nenhuma mulher. E olha que aumentou o número de cadeiras e não elegeu nenhuma. Na nossa cidade, nós temos 52% dos moradores é feminino, são mulheres. E 53% do eleitorado é feminino. Então, as mulheres da cidade que vão dar o tom das eleições, que vão eleger o próximo prefeito, que vai eleger a próxima Câmara de Vereadores e Vereadoras. Então, a gente tem um percentual muito grande de mulheres aqui na nossa cidade. E eu acredito que na próxima eleição, em outubro desse ano, que nós teremos um resultado diferente. Nós teremos mulheres na Câmara representando as mulheres aqui da nossa cidade, debatendo e levando o debate e a discussão de política para as mulheres aqui na nossa cidade. Você acha que nesse cenário, mulher não tem votado em mulher? Até 2012, mulher não votava em mulher, porque se ele tem 53%, né, muitas mulheres colocaram homens dentro da Câmara, para fazer a lei para as mulheres. Sim. Tem uma coisa interessante, né? Historicamente, as mulheres ficaram fora da política, né? Digamos que na Grécia Antiga, que é o berço da política, da civilidade, quem participava da política eram os homens. Quem os homens? Os homens de posse, os homens que tinham dinheiro. Mulher não era nem considerada cidadã. E isso foi sucedendo, né? de uma década, de um século para o outro, na Idade Média. E com o advento da colonização do Brasil, com o processo escravagista aqui, do regime escravagista do nosso país, que durou mais de 350 anos, as mulheres ainda foram colocadas numa situação mais precária. E
E esse processo ele vai, né, perpetuando na história, na cultura do nosso país. E as mulheres não foram educadas para poder participar da vida pública, as mulheres foram educadas para participar da vida privada. Então, não tem culpa, né? Mas a gente está passando por um processo de transformação, de reavaliação, de mudanças da cultura, né? Mudanças culturais. E as mulheres têm atuado mais, têm participado mais, porque quem conhece a sua realidade, quem pode falar enquanto mulher, é a mulher. Né? Não dá para um homem ir na tribuna representando a mulher. Tem que ser uma mulher, porque ele não vive a realidade da mulher. A mulher que tem a sua realidade. Então, a importância de ter mulher representando as mulheres, né? Ele pode entender, mas ele não pode sentir o que a mulher sente. Exatamente. Né? Ele pode entender, ele pode colaborar, ele pode contribuir, e os homens serão, né, fundamentais nesse processo de transformação, né? Porque é uma transformação que é uma mudança de consciência das pessoas, de mudanças culturais, de estética, né? A forma de você ver a sociedade, você ver o mundo. Então, é a sociedade que precisa mudar, e para isso precisa da participação de todos, de homens e de mulheres, e principalmente da juventude, porque a juventude que será, né, os próximos representantes da nossa sociedade, que será o futuro, as crianças e a juventude, que será o futuro do nosso país, da nossa cidade, que vai ser os próximos representantes aqui na Câmara, que serão os trabalhadores aqui da nossa cidade, em todos os ramos, né? Desde aqui a cidade aqui tem uma tendência, tem uma, digamos, a atividade econômica que é preponderante da nossa cidade, é a área metalúrgica, mas tem a juventude que atua na área artística, né? Nas artes, que é importante também. Aqui a cidade já teve o Vera Cruz lá atrás, que produzia cinema, com Mazzaropi. Então, você tem uma juventude aqui que está querendo participar, que está latente, que quer transformar, quer trazer novos conteúdos para o debate e para a economia da cidade também, que não distorce e que não interfere na tendência que já tem na nossa cidade hoje. Então, tem que ter investimento, tem que pensar, tem que conversar, tem que ouvir as pessoas. Então, a juventude você tem que ouvir, você tem que debater com a juventude. As crianças, a educação, porque você tem a educação de base, né, a partir do debate com a juventude, que você vai conseguir desenvolver uma consciência de desigualdade, um conceito e um processo transformador de desigualdade que existe hoje na nossa sociedade, entre homens e mulheres, entre pretos e brancos. A humanidade passa realmente por uma transição tecnológica, cultural, humana, né? Então, muita coisa, antes você conseguia projetar um país daqui 30 anos. Hoje, a humanidade, o mundo não consegue projetar daqui 30 anos, porque nós não sabemos como serão, com tudo isso que está tendo tecnologicamente. Às vezes, uma criança que não consegue, que pega uma revista e quer passar como se fosse um tablet, né? Verdade. Então, muitas coisas na educação também precisam ser revistas, né? E isso é um processo lento e muitas barreiras ainda que precisam ser derrubadas, né? Ananice, você falou aí você falou de golpe, né? Da sua posição que você defende relacionada ao PT, e um dia após a votação da Câmara dos Deputados, o Senado lançou uma pesquisa de terceirização, né? Eu queria saber o que você acha dessa questão da terceirização, porque vai afetar muita gente, caso aconteça, em São Bernardo. O que você acha? Bom, nós já estamos, enquanto movimento sindical, travando grandes lutas e mobilizações e passeatas, visitas a Brasília contrárias a esse processo de terceirização. Como que funciona? Pela legislação hoje, onde pode se terceirizar nas indústrias? É na mão de obra indireta. O que é a mão de obra indireta? Cozinha, segurança, né, patrimonial. Esses setores da indústria pode terceirizar. Mas a mão de obra direta, que é a produção
Por exemplo, eu sou operadora de máquina na Panex hoje, né? A mão de obra direta não pode ser terceirizada. Hoje, no Brasil, no setor terceirizado, é o setor que paga menos, trabalha mais, a jornada de trabalho é maior e as pessoas sofrem mais acidente de trabalho. Se esse projeto de terceirização, que era o PL 4330, mas depois que ele foi para a Câmara, passou por mudanças na Câmara e se transformou PLC 30, que é projeto de lei da Câmara, for aprovado, os trabalhadores e as trabalhadoras vão perder muito. E nós vamos lutar e vamos resistir para não ser aprovado. Mas, se aprovado, então, as empresas podem demitir todo mundo e depois recontratar de forma terceirizada, transformar todo mundo em PJ, por exemplo, pessoa jurídica, né, que a pessoa abre lá uma empresa própria em seu nome. Então, as pessoas vão ser demitidas, contratadas de novo, com salário mais baixo, com trabalho precário, trabalhar mais, receber menos, sofrer mais acidentes de trabalho e interferir na organização do local de trabalho, que é do movimento sindical, e que hoje negocia, fiscaliza a CLT, fiscaliza a Convenção Coletiva de Trabalho, Constituição, para as empresas aplicar, né? Para as empresas não burlar as leis. No entanto, se aprovar, então vai acontecer tudo isso, mas nós, enquanto movimento sindical, movimento dos trabalhadores, movimento cultista, nós vamos lutar sempre e vamos continuar lutando para que esse projeto de lei não seja aprovado. Uma das perguntas dessa pesquisa é quantos serviços uma empresa deve terceirizar, né? E aí você responde aquela 1, 2, 3, 4, então acaba não tendo limite. Isso diminuiria, inclusive, o salário dos trabalhadores, né? Diminui o salário, diminui a arrecadação, porque é com a arrecadação que você volta para o bolso do trabalhador e da trabalhadora, que é com as políticas públicas, né? Que é a arrecadação que vai ter investimento na saúde, educação, então interfere em tudo. E as empresas, como que vocês estão, as empresas, quando vocês falam com as empresas, o que elas estão sentindo desse projeto de terceirização? Porque também é uma transição para eles. Para as empresas é interessante, né? Porque o patrão ele quer liberdade, né? Liberdade para poder atuar, para gerir o seu negócio. O patrão vê sindicato, CLT, as leis como um entrave para eles. É dessa forma que o patrão vê. Mas as leis são importantes para o trabalhador, porque a gente debate a igualdade, né? E melhor remuneração para o trabalhador, porque sem o trabalhador com mão de obra preparada, uma mão de obra bem que já não queria usar essa palavra, uma mão de obra qualificada que tem aqui, o patrão também perde, né? Porque se não tem um trabalhador contente para desenvolver o seu trabalho ali, ele perde porque rende menos, falta mais. Então é importante ele ter um trabalhador que esteja contente, que tenha um bom salário para se manter sua família, tenha um trabalho organizado. Isso é importante, porque senão o trabalho não vai render, o patrão perde também. Nós estamos recebendo hoje aqui a Ana Nice, que é pré-candidata a vereadora de São Bernardo pelo PT. Ela que defende a bandeira dos direitos das mulheres, é formada, ela está falando tanto de história, porque ela é formada em história, é mineira de? Espinosa. Ana Nice, como que você avalia uma questão muito polêmica aqui em São Bernardo, que foi a questão do salário do Marinho, né? Dos vereadores hoje também, né? Como que você avalia essa questão? Porque foi uma crítica muito grande que teve da população. Certo. Na verdade, no ano passado, aqui, com a queda na arrecadação aqui na nossa cidade, porque a cidade, o maior orçamento dela vem das indústrias, né? Porque é uma cidade industrial, aqui a gente tem as empresas, grandes empresas da área metalúrgica, e devido ao momento econômico que a gente está vendo, que não é só do Brasil, é mundial, China, Europa toda, então teve aqui sim uma redução dos empregos, a cidade reduziu, então teve uma grande greve aqui dos servidores públicos para poder reajustar o salário.
E, no período, o prefeito não conseguiu dar o reajuste que os trabalhadores estavam reivindicando, os sindicatos dos trabalhadores estavam reivindicando. Então, teve um acordo para poder deixar para esse ano. Então, acumulou a inflação, o reajuste do ano passado, mais o desse ano. Por isso que ficou um valor um pouco acima do que as pessoas esperavam. Mas não é exclusivo de um ano, são de 2 anos. E o problema é que quando se fala do aumento do salário, só fala do prefeito, do secretário, não fala que é o aumento dos servidores aqui da cidade, né, dos trabalhadores públicos da nossa cidade, e o salário do prefeito e dos secretários, os reajustes está indexado com os reajustes dos servidores. Então, foi isso que ocorreu. Então, até uma questão até meio polêmica essa, porque assim, se você reajusta o salário do servidor público, o prefeito, os secretários, inclusive os vereadores, são servidores públicos também. São servidores públicos, exato. Então isso acaba não sendo automático, né? Eu não me recordo se isso é uma lei orgânica municipal. Né? Ananice, estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria que você falasse assim, as suas considerações finais e explicasse. Se você fosse eleita vereadora hoje, qual que seria o primeiro projeto que você faria? Qual que seria a primeira bandeira que você defenderia na Câmara? Bom, hoje a gente está com uma dificuldade muito grande de aprovar, por exemplo, o Conselho Municipal de Direito para as Mulheres, que é uma bandeira das mulheres aqui da cidade, foi aprovado em conferência municipal e foi para a Câmara. Foi aprovado, mas ele foi aprovado totalmente desconfigurado, que não atende à reivindicação das mulheres aqui da nossa cidade. Os vereadores na Câmara desconfigurou e apresentou a criação de uma comissão dos vereadores para discutir política para as mulheres. Então, o que a gente tem falado é que o Conselho de Direito das Mulheres, ele não compete com o papel do vereador e da vereadora. E é a forma da população participar, o que chamamos de democracia participativa. Que nós temos problemas com a democracia representativa, né? Nós elegemos as pessoas para ir lá nos representar, mas muitas vezes a forma de conduzir, às vezes não atende a população. E a democracia participativa, ela é complementar. Então, a importância da participação das mulheres, para nós aqui na nossa cidade, ela é muito importante. Então, esse projeto, ele para nós não atende da forma que foi, então a gente teria que rever, rediscutir e ampliar as políticas para as mulheres aqui na nossa cidade, principalmente de informação, que às vezes foi feita aqui, tem muitas políticas, principalmente na área da saúde, tem mulheres que vêm conversar comigo em relação à fertilidade e que depois que começou a fazer o tratamento fora, descobre que aqui tinha, então, em relação à informação, ampliar a informação dos serviços da nossa cidade para toda a população. E a gente defende a educação de jovens e adultos, mais cultura, debate com a juventude e também em relação às mulheres negras que são duplamente discriminadas, e a gente precisa romper com isso, porque hoje as mulheres negras no país, elas ganham em torno, em média, menos que 30% menos que os homens negros, que os homens brancos e que as mulheres brancas. Então, a gente tem que fazer esse debate, a gente não tem como colocar debaixo do tapete, a gente tem que fazer essa discussão aqui na nossa cidade. E quem está na Câmara, ela tem que debater e representar a cidade toda. A gente tem as bandeiras, mas você tem que representar toda a população e debater as políticas para a cidade, independente para quem seja, para que segmento seja, porque a pessoa que está lá foi eleita pelo povo, foi eleita pela cidade, então tem que receber todo mundo, tem que estar com o gabinete aberto e atender e representar toda a população, independente do segmento. Tá bom, Ananice, muito obrigado pela presença, foi muito bom debater política com você, com uma mulher, né, que a gente sempre recebe as mulheres aqui, e é muito legal quando elas trazem à tona essas verdades que você falou. Né? Agradecemos a todos, agradecer a toda a equipe da TV Bernô, o Denis Ferreira, a Ingrid, a todo mundo, ao Leonardo, ao André, a todos da TV Bernô. Até amanhã.